Se eu não puder voar, eu corro. Se eu não puder correr, eu ando. Se eu não puder andar, rastejo. Atrás dos sonhos que almejo, por isso eu morro. A ideia aqui é a gente trazer uma mente muito forte que ajude a sua mente a ir mais longe. Fora do Rótulo no ar, olá você que está com a gente em mais um episódio, muito obrigado pela sua companhia. Desde já peço que vai curtindo, vai compartilhando. Chegamos ao episódio número 30, o último da temporada, da primeira temporada do Fora do Rótulo, com a minha parça Janete Portela. Não doeu. Não doeu. Olha, foi muito legal, gostaria de agradecer a quem esteve com a gente desde o começo e aprendemos demais aqui, né, Janete? Primeiro eu gostaria de agradecer você. Esse ano, eu falo assim, foi um ano diferente, muito diferente para mim do que eu via vivendo, e você foi uma das responsáveis por isso. Eu não faria sozinha isso aqui. Foi muito legal, isso aqui assim, trouxe um aprendizado muito grande para minha vida. A gente é abençoado com a galera que senta Somos aqui, né? muito abençoados. Foi um ano assim, muito legal de virada de chave, né? E é muito louco assim dizer. Muito legal mesmo. Não doeu, não dói fazer, não nos cansa. Não é um incômodo, não né? É um incômodo, hoje eu tenho que ir lá gravar aquele negócio. E tem dia que eu tenho que sair no meio do caos lá no meu trabalho lá. Pra fazer, né? E eu acredito que você então, tem que arrumar uma janelinha no meio do furacão. Dói, é muito legal, não dói. Eu tenho entendido, assim, principalmente você que tá em casa, cara, não tem que ficar abrindo parede pra fazer as coisas. Se não der, você tem que criar um cenário de leveza, de alguma forma. Exato. Porque a gente acha que tudo que é mais difícil é pra nós, às vezes não é. Então tem hora que você tem que respirar, achar uma outra estratégia. Eu acho que tudo tem a ver com pessoas. O Fora do Rótulo, ele surgiu exatamente pra tentar levar o que pessoas que conseguem fazer grandes coisas de uma maneira muito sequencial, qual é o segredo dela? A ideia do Fora do Rótulo é algo que não está escrito, off-label, que não está no rótulo, mas que essa pessoa consegue te dizer, eu fiz assim, de repente você aí em casa faz assim, conseguiu assim, talvez você também consiga assim, e principalmente incentivar você a começar. Então a gente é muito feliz fazendo isso, a gente é muito abençoado, e a gente aprendeu muito. Muito. Teve gente que sentou aqui, eu saí inconformado, eu saí daqui inconformado, não acredito que eu tô errando nisso. Às vezes a gente fala assim, né, a gente buscando gente de fora para nos influenciar, cara muito famoso, influencer famoso, e a gente deu de cara com quantos aqui na nossa frente que nos ensinaram tanto. Eu saí daqui, já teve dia de eu sair daqui e falar, não acredito, tô errando isso, como idiota. Eu espero que você se sinta um idiota aí também. E espero que você se sinta um idiota hoje, tenho certeza que você vai se sentir um idiota hoje. Nosso Fora do Rótulo, no apoio de Precious Care, Precious com a gente desde o começo, né, Jean? Inclusive, hoje eu fiz um agradecimento para a Anne, para o Cido, porque são pessoas que têm prazer em ver o outro melhor, e a Precious reflete isso. É o prazer de entregar um produto de qualidade, com acessibilidade, com valor realmente acessível, qualquer um pode comprar, com um bom preço para um bom produto. Eu acho que Precious vale mais do que cobram, real, em relação a... é uma linha que tem para vários tipos de cabelo, é uma linha que hidrata sem pesar, não perde para vela, olha que louco, mas é real, então você deveria experimentar, e o nosso agradecimento mesmo ao Cido, à Anne, pelo respeito com a gente, por nos dar acesso a um produto que é fantástico, por estar aqui conosco, a gente é muito feliz trabalhando junto, viu? Precious Care, cosméticos que valorizam seus cabelos como uma verdadeira joia, matérias-primas brasileiras, alta performance e veganos, de Marília para o mundo, Precious Care, e o nosso último episódio da temporada com um cara que... Fantástico, né? Conheci o André também esse ano, confesso assim que é um cara, é muito legal você saber que a gente tem aqui perto da gente um cara com essa capacidade, né? E assim, como as pessoas estão... Precisando. Exatamente. Como as pessoas estão carentes de pessoas, né, Jean? As pessoas estão carentes de pessoas. O André, ele é um funcionário, ele pega a tua empresa e ele cuida como se fosse dele, vale a pena, assim, é um nível de conhecimento que a gente não precisa ter, a gente pode contratar alguém para andar com a gente, porque a gente não é especialista. Para ter essa dor de cabeça por você. Dor de cabeça, assim, porque se eu tivesse que destacar uma qualidade do André, ele é muito corajoso. Então, ele faz você pensar coisas que talvez você não pensaria, e hoje, se eu soubesse o que eu sei, eu aprendi isso com a Cycling agora. A gente contratou uma consultoria para ensinar.
Pra ensinar os pessoal da aula. Porque a gente tinha ideia de que era só subir na bike. E aí eu fiz isso 1 a 1 com a equipe lá embaixo. E eu sei a entrega também que era. Esse trabalho? Mas eu tenho uma consultoria. Cara, o pessoal tá apaixonado, eu fico lá sentado. Você não precisa fazer nada. Sentado, olhando assim, os professores apaixonados pelo negócio, vivendo aquilo intensamente. Falei, cara, é o melhor caminho. Então, fique à vontade. André Nunes. Sua, seja bem-vindo. Então, eu tenho o privilégio, na verdade, de ter estudado a teologia, né, quando eu estive na Universidade da Família, e tem um provérbio que diz sobre a sabedoria, conhecimento e discernimento. São 3 coisas diferentes que todo mundo acha que são iguais. Sabedoria, conhecimento e discernimento. A sabedoria, ela tem mais relação com como fazer, que é o que você falou. Um consultor tem que ter sabedoria. Ele tem que entender como que as coisas vão funcionar melhor. Conhecimento é o que vocês estão se deliciando aqui toda vez que alguém traz uma ideia, traz um pensamento, traz uma coisa que elucida. Então você fala, nossa, que coisa interessante, como eu não pensei nisso? Isso é conhecimento. Conhecimento sem prática é só conhecimento. Mas o discernimento, eu digo sempre que ele vem do Espírito Santo, né? A gente precisa ter um discernimento que é um momento exato para você colocar a coisa para rodar. Ponto então, de inflexão. É aquela intuição que a mulher tem, que o homem busca, que acaba dando a ele o sucesso em cima de alguma coisa. Então, eu acho assim que para tudo na vida tem o momento certo. Né? Quando você sabe o momento certo, é mais fácil. Então, por isso que a gente fala, nossa, por que eu vou querer aprender uma coisa se eu tenho alguém que me acelera isso? É exatamente isso. Eu tive que passar por diversas situações para ir aprendendo as coisas, percebendo as coisas, para depois dizer, isso não vai dar certo desse jeito, espera mais um pouco, né? Aguenta mais. Com o Luizão é maravilhoso, porque ele precisa disso e eu gosto de dar. Mas agora é o momento. E aí, você acha que agora você vai ter foco? E tem hora que ele diz, eu acho que sim, eu acho que então vai. Então vai. Se você está sentindo isso, porque tem a ver com esse discernimento, né? Eu acho que o problema nunca é o conhecimento. Tem muita gente que oferece conhecimento, universidade, livro, mas eu acho assim que a gente precisa ir buscar esse discernimento. Eu acho que isso é que faz o diferencial, né? No seu negócio, o que eu adoro no teu negócio é que aqui parece um resort, né? Então, assim, as pessoas vêm para cá, vocês surpreendem os clientes antecipando as necessidades. É um resort. Mas no resort bom lá, os caras sabem que você gosta, né? Mas é muito louco, porque toda essa ideia de porque faz, como faz, é o Espírito Santo. Com certeza. E aí é a troca que você tá pronto para ouvir um pouquinho do outro, e aí a pessoa te dá, o teu cliente te dá, a tua percepção, né, que é o discernimento de negócio, te dá. Então, às vezes você tá parado pensando, você fala, e se fizesse isso aqui? E aí você gasta mais 10, 15 minutos naquele pensamento, aí você gasta mais meia hora, aí você faz 2, 3 pesquisas e fala, é viável. Então, eu também acredito fielmente que empreender sem Espírito Santo é uma burrice. É difícil. Eu não sei se... Eu acho que alguém já teve sucesso, assim. Eu não acredito. Mas o caminho é muito difícil. É mais difícil. É mais difícil. Você faz sozinho. Porque é mais ou menos assim, né? Eu primeiro, na minha formação, né? Para quem não me conhece, eu fiquei 10 anos na Universidade da Família. Vamos contar um pouquinho disso. Porque quando você era criança, eu vou ser consultor quando eu cresci. Não foi assim, né? O André já fez. Vamos contar um pouquinho. Eu já comecei a minha carreira. Você é de onde? Eu sou de Bauru, natural de Bauru. Na minha infância, eu trabalhei ainda com 12, 13 anos numa lanchonete do meu avô. Então, hoje em dia, nem se pode trabalhar muito novo, que é uma incoerência também. É uma falta de sabedoria, é uma falta de discernimento. Colocar, não, deixa meu filho só estudar, deixa meu filho só no computador, deixa meu filho só descansando. Naquela época não era nem se cogitava só estudar, né? Mas não. Podia fazer alguma coisa, você já fazia, não vou ficar só para estudar. Uma incoerência, uma falta de sabedoria. Eu acho que hoje a vida, né, ela é inevitável para quem está crescendo. E a criança deveria estar sendo preparada não só com educação de conhecimento, mas também com educação de sabedoria, que é a prática, né? Fazendo as coisas. E com 12, 13 anos eu já estava trabalhando com o meu avô, depois eu fui trabalhar no Banco do Brasil como menor auxiliar de serviços gerais, os famosos Smurfs. Faz tudo. Para quem era mais antigo, né, conhece isso.
trabalhei numa empresa de Bauru chamada Digitals, que virou Digit, acho que era alguma coisa assim, que era primeiro uma empresa de venda de computadores, na época de abertura de mercado de computadores no Collor. Eu sou velho, tá? Tenho 51 anos, então nessa época ainda tinha reserva de mercado. Te dava... já faz tempo, no começo da internet. Aí, depois disso, eu fui trabalhar no mercado de seguros, depois eu fui trabalhar com o Nelson Piquet, fiquei 6 anos com o Nelson Piquet. Nelson Piquet? O Nelson Piquet, tricampeão mundial, fui gerente do interior aqui para ele. Aprendi muitas coisas. O Nelson Piquet, ele tinha uma empresa do quê? O Nelson Piquet tem vários negócios, o principal dele é a Autotrack, que é uma empresa de rastreamento, e eu era gerente do interior, gerente de Legal. E por incrível que pareça, eu tinha a região aqui, era a parte sul do estado de São Paulo. É uma região conhecida como Vale da Miséria, porque não tem muita produtividade. E mesmo assim ganhei 2 vezes como melhor vendedor do interior. Legal. Então foi que muito legal. Cenário, quem cria você? Na verdade, é assim, as limitações estão na sua falta de conhecimento, sabedoria e discernimento. Sempre. Ou te falta prática, ou te falta conhecimento, ou te falta discernimento. Um dos dois. E aqui no interior, eu fechei na época no antigo Bertin, hoje JBS. Sim, Lins. Na própria Jacto, onde eu vim trabalhar depois. Então, eu tinha alguns clientes bem especiais, a Itaipava, lá, que é da cervejaria de Boituva. Fechei uns clientes maravilhosos, assim, contra qualquer expectativa, a gente conseguiu criar um cenário bastante interessante. Aí eu tinha recebido uma proposta do Nelson Piquet para ir para São Paulo, para ganhar mais, para ser gerente de uma equipe lá, na principal filial do Brasil, que é de Osasco, e eu não queria ir para São Paulo, não queria criar os meus filhos em Osasco, eles eram pequenininhos, e aí a Jato me ofereceu o equivalente, sei lá, 1/3 do meu salário, e eu aceitei. Assim, nossa! Falei para minha esposa, falei, um bom salário ainda, dá para a gente ficar aqui numa cidade mais próxima de Bauru, perto da nossa família. Se a gente for para São Paulo, eu vou ver você só de final de semana. Então foi uma escolha consciente em prol da família. E parece que Deus queria me provar nisso, se eu realmente estava ali pelas famílias. Conheci o seu Jorge Nishimura, que é o presidente, era presidente do conselho na época que eu estava lá, e presidente do Grupo Jacto. Ele viu o meu trabalho na área dos veículos elétricos, que era uma unidade de negócio, era uma unidade que estava com bastante problema financeiro, de estrutura, e eu fui lá dar uma ajuda, enfocando a área de marketing e a área de vendas, e a gente conseguiu um resultado melhor. Desde a concepção em 10 anos, em 1 ano, a gente teve o melhor resultado em 10 anos. Aí o seu Jorge ficou surpreso com esse resultado. O que você fez? Isso que eu ia perguntar. Qual que era a tua função? Basicamente é o seguinte, eu demorei para entender que Deus me deu um dom, que é de encontrar os caminhos. Por exemplo, lá nesse caso, os veículos elétricos, eles eram uma característica para transporte de pessoas, e ele também fazia movimentação de material sem a combustão. Então tinha que ser alguma fábrica fechada. E lá, um veículo como esse era muito caro. No dinheiro de hoje, devia custar uns 40 mil reais. Então, assim, era a barreira de entrada para os clientes era justamente imobilizar. E a Jato nunca teve problema com caixa, nunca teve problema com investimento. E aí nós criamos um slogan, né? Locação é a solução. Começamos a alocar, entrava dinheiro, como despesa, faltou veículo, para você ter uma ideia. Faltou veículo. A gente atendeu. Você que teve essa jogada de locar. Você acha que todo mundo tem um dom? Respondendo a vocês dois. Eu acho, na verdade, que a ideia foi do negócio, porque eu nunca trago para mim o sucesso das coisas. Eu nunca consegui nada sozinho. Mas eu acho que eu sou um ótimo líder. Eu cobro, eu bato em cima, né? Quem esteve debaixo da minha liderança, estiver me assistindo, ou me ama ou me odeia. Graças a Deus, a maioria das pessoas que trabalharam comigo teve uma característica. Eu sempre repeti isso e sempre foi verdade. Quem esteve comigo sempre prosperou. Então, assim, eu prosperei quando eu estava na Jato, tivemos um excelente resultado, chamou a atenção do seu Jorge, que era o presidente do conselho. Ele perguntou quem fez essa apresentação aqui. Eu era a única pessoa
nova ali. E ele já conhecia a unidade de negócio há 10 anos capengando. Aí o gestor, na época, não vou falar o nome para não ser indelicado, falou, não, foi o fulano aqui, porque esse fulano estava prometido para ser o gestor da unidade de negócio. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, achei injusto, na época mais imaturo, né? Aí depois o seu Jorge até comentou, ele falou, eu sabia que era você, a gente está olhando o negócio era de um jeito, você entrou, virou outro negócio, então sabia que era você. Aí nessa situação eu tive um desgaste emocional muito grande com essa situação de ser privilegiado um, de desprivilegiar o outro. Havia um comentário, né, do jeito lá da Jato, que se você não entrasse no esquema naquela época era diferente. Então era uma época diferente, eu era uma pessoa diferente, eu acabei não conseguindo lidar, e aí eles fizeram a minha contratação para ficar o resto da vida lá, mas com 1 ano e 1 mês eu fui demitido, primeira vez na minha vida. Demitido? Demitido. Razões, você perdeu a equipe, você tem números, mas as pessoas não gostam de você. Foi aquela coisa, né? E aí eu estava triste pra caramba, fui até a diretoria me despedir do pessoal, só tinha uma pessoa lá, o seu Jorge Nishimura. Aí o secretário, que era uma pessoa muito querida, o seu Gilson, me falou, entra aqui um pouquinho, você não está com a cara boa. Eu falei, não, acabei de ser demitido, mas eu tenho uma oportunidade lá no Autotrack, eu vou ligar para eles. Na minha cabeça, agora eu vou para lá, vou para São Paulo, porque as portas se fecharam. E aí o seu Jorge ficou muito feliz, ele falou, rapaz, eu não sei se você sabe, ele me contou isso depois, eu não contrato gente empregada. Então, eu comentei com a minha esposa que eu achava você um cara diferente, bom. Nós estamos precisando, para a Universidade da Família, levantar um pouco uma área de negócios lá para sustentar, porque eu tenho investido pessoalmente nessa Universidade da Família, que é uma organização sem fins lucrativos, mas o meu receio é eu não ter um dia condições de sustentar. E já não tinha se autogerir, né? Tinha 30 pessoas, 30 colaboradores na época. Hoje, com certeza, deve ter bem mais. Chegou a ter 70, para você ter uma ideia. A Universidade da Família, qual foi o propósito da fundação dela? Como que foi? Então, foi justamente para edificar as famílias com educação cristã familiar. Pessoa investir. Isso foi um projeto do seu Jorge? O Jorge Nishimura estava passando... Quem não conhece a história, é uma história bastante conhecida, é só bater no YouTube, né? Casados para Sempre, Jorge Nishimura e Márcia. Vai contar a história lá, mas basicamente ele começou na casa dele um projeto para casais que se tornou a Universidade da Família. Quando ele entrou com o curso de casamento, as pessoas diziam não tem nada para filhos, para finanças. Aí foi surgindo outras coisas. Como empresário organizando essas coisas. Mas assim, em algum momento, o Casados para Sempre, que era o principal curso, que eu fiz, saiu da UDF e foi como se a Coca-Cola tivesse sido tirada do portfólio dos cursos ali. Entendi. Então, nesse momento, 1 ano depois dessa saída, é que eu entrei. Então, o seu Jorge ainda não sabia, a coisa estava meio ali, havia um ambiente meio ermo ali, até havia um sentimento meio depressivo, porque metade da equipe foi com o líder que saiu e a outra metade ficou lá. E aí, nessa situação, o seu Jorge falou, olha, nós precisamos melhorar a nossa rentabilidade. Eu pensei em vender livros, nós temos uma editora, eu tenho uma gráfica, o que você acha de vir para cá e nos ajudar com isso? Eu fiquei por 10 anos lá ajudando e lá eu fiz uma coisa bem legal, assim, nunca ganhei R$1 pelo crescimento que eu trouxe para a UDF, foi um trabalho voluntário, eu parei a minha vida profissional, a minha carreira para servir durante 10 anos. Eu sei foi um missionário. Na UDF 10 anos, mais 6 anos na IDF, que é o instituto que eu já vou contar já. Então, nesse período que eu fiquei na UDF, lá vendia de livro por mês R$870 por mês, R$1.000 de livro, no Brasil inteiro. Eu acabei organizando ali, comprava das outras editoras cristãs, revendia, fiz aumento de ticket médio, trabalhei capilaridade, fiz um trabalho bem legal. Não era uma coisa desafiadora para mim, mas para a empresa, para a organização, foi importante. Eu saí de lá faturando 90 mil por mês. Nossa. Então a gente faturava mais de 1 milhão. Cheguei a bater lá 1,3 milhão no melhor ano que a gente teve. Vendia então, R$870 mês. Vendendo livro, eu sei a contribuição que foi para a organização, mas aí você diria, nossa, você é incrível. Não, fiz com uma equipe, sempre com uma equipe, estava debaixo da liderança do seu Jorge na época, né? E aí, depois desse tempo, a minha esposa,
ela sempre gostava do que fazia, achava que a nossa vida estava ótima, e eu sempre fui um cara visionário, sempre enxergando um pouquinho mais para frente. Quando eu fui para a UDF, ela não sabia se a gente deveria ficar ou não, fui falando, não, nós vamos ficar, nós vamos servir. Aprendi tudo que eu sei lá, fiz graduação e mestrado em teologia através da Universidade da Família, então foi muito bom. E trabalhar com o Sr. Jorge Nishimura foi uma escola maravilhosa, mentor, né? Ele é maravilhoso, assim, uma pessoa muito inspirativa, cheia de princípios, é uma pessoa correta, né? Que levou o Grupo Jato num estágio 3, não foi 2. Ele não levou para o 2.0, ele levou para o 5.0. Estruturou governança, teve crescimento de faturamento, diversificou negócio, criou estruturas de unidades de negócio para colaborar com o grupo. É assim, quem conhece o Grupo Jato, admira o Sr. Jorge. O Sr. Jorge é a referência, é o nome, né, que deixou ali para o crescimento. E eu tive esse privilégio, né, de viajar com ele. O pessoal até brincava, motorista e segurança. A gente ia junto e aí tinha a oportunidade de conversar e sempre perguntava, observei muito, acho que eu aprendi mais olhando do que ouvindo, né? Mais vendo o exemplo dele do que ele dizendo que estava sendo exemplo. Então foi muito bom, assim, eu tenho amigos lá na UDF até hoje é o sobrinho dele que toca, o Beco, né? Fábio, e a Kemi, então eles fazem um trabalho maravilhoso também. Aí o Sr. Jorge queria criar uma universidade da família para a sociedade. E ele queria abençoar os funcionários, porque a Jato chegou a ter 3 mil funcionários. Ele tinha uma comunidade. Eu preciso ajudar ajudou a família empresária levar os conhecimentos da família, da Universidade da Família, para a minha família. Agora eu quero levar da minha família para a família dos colaboradores. E é uma cadeia, né? E ele, assim, eu costumo dizer isso, eu não fui a primeira opção dele, na verdade foi a terceira, eu acho que fui a última, né? Porque daí ele tentou uma pessoa, não deu certo, tentou outra, ela não quis, aí eu falei, não, eu topo, eu não me vejo mais vendendo livro por mais tempo, eu quero fazer outra coisa. Quero fazer outra coisa. E aí ele me deu essa oportunidade de colocar as minhas ideias em prática. E assim, para alegria de todos nós, né, minha e da equipe do Sr. Jorge, na época nós conseguimos atingir mais de 15 mil matrículas em 6 anos. Então a nossa cidade de Pompeia tem 22 mil habitantes. 15 mil matrículas não quer dizer 15 mil pessoas. Quer dizer que uma pessoa se inscreveu várias vezes para participar e foi muito importante. E aí nós descobrimos, eu e ele, que fazer responsabilidade social para os funcionários é a coisa mais inteligente do mundo. Muda a empresa. Por que você vai pegar e ajudar? Você faz na própria empresa. Não, pensa comigo. Eu vou ajudar uma comunidade pobre. Não, ajuda que eu vou ajudar um orfanato. Eu vou ajudar uma PAI. Nada contra isso, mas, gente, os seus colaboradores também precisam de ajuda. Exatamente. A família do teu colaborador também precisa. E sabe o que era legal? A gente tinha ali uns workshops que eram totalmente cristãos, e que a gente não queria ter esse viés cristão. As pessoas não queriam, por exemplo, eu sou evangélico, eu não queria levar uma coisa dos evangélicos. Sim. Então eu procurei o padre da cidade e falei assim, padre, é o seguinte, nós estamos criando um instituto aqui e o senhor tem a maior comunidade cristã de Pompeia, eu queria que o senhor fosse lá conhecer, queria que o senhor tivesse liberdade, o senhor pudesse entrar, levar a tua comunidade para lá para aprender. E me tornei um grande amigo do padre na época, do Márcio Rios, quero até mandar um abraço para ele, está em Tupã hoje. Nós criamos uma ponte, quebrando as barreiras da religião. Então, assim, lá no Instituto nós não falávamos de religião, falávamos de Bíblia. Sabe o que eu descobri? Ninguém tem problema com a Bíblia. Todo mundo tem problema com a igreja. Porque a minha igreja é batismo por aspersão, a minha é por imersão, a minha é quando nasce, a minha... Então, assim, quebrou esse tipo de coisa. E aí, entendendo que não havia barreiras, esses foram os meus aprendizados, né? Entendendo que não havia barreira com a Bíblia, a gente entrou com todos os cursos da UDF. E tinha um de curas emocionais lá, curas de relacionamentos parentais, de avô, de pai, de filho, de relacionamentos entre os cônjuges.
e a gente entrou com esse material tanto para a Igreja Católica quanto para os funcionários, e foi uma revolução, foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. As pessoas chegavam a me perguntar, não tem mais. E aí eu dizia, olha, aqui não tem, mas procura uma igreja. Vai para uma igreja, escolhe uma igreja. E quando era da Igreja Católica, olha, eu conheço o padre, você não quer? Já fazia o link lá. Fiz muito ECC, né, Encontro de Casais com Cristo, da Igreja Católica, usando o Instituto, eu emprestava para eles lá. Nossa, é fantástico. Fiz ponte com escola pública, escola privada, né? O pessoal tem uma escola que era concorrente da escola dos Nishimuras, a gente emprestava lá. Fiz as pontes que eu fui chamado para fazer e aprendi uma grande lição. Os princípios de Deus são infalíveis, as pessoas não têm problema com a Bíblia, com Deus, com o Espírito Santo, elas têm problema com a religião. A religião é um peso, né? Eu até teologicamente aprendi isso. Cristianismo, esforço de Deus para alcançar o homem. Religião, esforço do homem para alcançar Deus. Então, naquela imagem, né, da Capela Sistina, onde Deus está com o dedo e o homem preguiçosamente está com o dedo curvado em vez de esticar também, essa é a atitude dos homens. Né? A gente precisa levar espiritualidade onde a gente ia. Aí eu fui lá para o Instituto, durante 6 anos eu fiz um trabalho bastante dedicado até a pandemia. Aí na pandemia, como eu já vinha sendo requerido por algumas empresas, o pessoal falava, tem um diretor lá, o cara trabalha relações, trabalha essa parte de liderança, porque eu tinha bastante curso de formação para carreira e para liderança. Aí os empresários vinham lá me buscar. Trabalhei para a Orion, do Ricardo Cunha lá, que é maravilhosa a empresa muito dele, cresceu um absurdo também. Trabalhei para a Jazan, que é uma empresa também lá de doces. Trabalhei para a PPA, da família Pérez, né? E a nossa saudosa Mara me acolheu lá de uma maneira como se eu fosse membro da família, foi maravilhoso. Então, assim, eu tive o privilégio das empresas me procurarem. E aí, neste momento, você falou, hora... Em algum momento, assim, eu usava a segunda-feira inteira para a PPA, e trabalhando como diretor executivo do Instituto. E nunca baixei os números da minha produtividade. Eu fazia tudo o que eu fazia com uma equipe de 10 pessoas, e debaixo dessas 10, mais 30 pessoas, que eram os instrutores, e cumpri fielmente tudo que eu tinha que fazer. Não deixei, não fui omisso, não exagerei, não abandonei o barco. Então, segunda eu ia para a PPA, sexta eu ia para a Bruden, né? Aí você me perguntou, queria ser consultor desde pequena? Não. O seu Takashi, né, o irmão do seu Jorge Nishimura, o irmão mais velho, dos núcleos familiares, né, o que eu tenho mais afinidade, gosto mais, né, dos filhos dele, do jeito dele. Ele é um inovador, ele criou uma moto elétrica na década de 80, 90, ele já tinha uma moto elétrica, ele tinha patinete elétrico que ele testou e colocou dentro da jato. Agora que isso não existia, entendeu? Tá aparecendo agora isso aí. Assim, no mercado, ele é um cara como o seu Sunji Nishimura foi, e eu tive o privilégio de ser convidado diretamente por ele, e ele era assim, vem cá, você não pode me ajudar lá na minha empresa? A fazer o quê, seu Takashi? Tem 2 caras brigando lá, vê se ajeita a linha deles lá, vê se dá para dar uma ajeitada, tal, porque eles são meio diferentes, mas os dois são muito bons. E aí eu fui para lá, fiz um trabalho de alinhamento de perfis, fazendo as pessoas entenderem que elas são diferentes, que têm dons e habilidades diferentes. E aí, nesse processo de eu ir para lá e apresentar os resultados, ele falou, faz assim, então. Ele já definiu quanto eu ia ganhar, quantas vezes eu ia, ele me pôs na consultoria. Essas pessoas, elas são assim, né? Ele que te determinou, você vai ganhar tanto... Ele falou assim, já tá montado na cabeça dele. Aí você pensou, puxa vida, Janete, vou ganhar tudo isso daqui. Ele simplesmente falou assim, você vai vir uma vez por semana aqui. Aí era sexta que eu ia lá, de manhã. Você vem de manhã, você vai ficar amanhã aqui, eu vou te pagar um valor. Ele falou, o valor era o quanto eu ganhava como missionário lá no mês. E eu só aqui, né? Eu estava pensando um valor menor. E eu fiquei lá com a Bruden quase um ano, mais de um ano, trabalhando para eles nesse approach. Aí, o que aconteceu? Eu tinha segunda, eu tinha a PPA, então eu ia e ficava lá. Eu tinha liberdade para ir, desde que os números não caíssem. Na sexta, eu ficava de manhã, das 6 horas da manhã até umas 11, eu ficava na Bruden, depois ia para o IDF, ficava lá acertando.
Na Orion, eu dava treinamento de líderes para a liderança deles, lá, mentoria, na hora do almoço, na quarta-feira. E aí eu falei, se eu fechar mais um, eu tenho que escolher. Isso. Entre a... E aí fui até a Cacau Foods, que é de um amigo, e perguntei se ele precisava de ajuda, ele me contratou. E eu saí da IDF ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava lá. Qual o conselho? Qual o conselho para quem hoje talvez não tenha opção, que está num trabalho que nem entregou tanto lá, ou que já entregou muito? Vamos pensar no teu cenário, que você entregava muito, você tinha um nível de satisfação alto, né? Porque você era de alguma forma reconhecido pelo que fazia, podia não ser financeiramente como você gostaria, mas era. Era reconhecido por Deus, né? Sentia no sentido de entrega. Tinha prazer. E aí a pessoa olha e fala assim, ó, tá, eu preciso avançar, mas eu não sei por onde. Qual que é o pulo? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu essa semana, esses últimos meses, eu tenho me sentado com o meu pastor lá da minha igreja, e uma das coisas que eu tenho sentido de falar para a igreja, para colaborar com a igreja, porque eu sou consultor, eu não sou pastor, né? Sou consultor, eu gosto de dar conselho, eu gosto de ensinar a fazer, eu gosto de criticar coisa que está errada, e na igreja não é um ambiente muito bom para isso, porque é todo mundo voluntário. Sim. Mas eu sinto que eu deveria fazer um trabalho com desempregados, empregados e empresários. Primeiro, se você está desempregado, você tem que trabalhar. Sabe por quê? Porque é mandamento, 6 dias trabalhará, no 7º descansará. Não existia carteira assinada. Então, se você quer arranjar um emprego, trabalha de graça. Ah, mas eu vou trabalhar de graça? Vai. Melhor do que você ficar na sua casa. Vai varrer a calçada de alguém, vai carpinar um terreno. Você sabe fazer o que? Eu sei vender. Eu posso vender de graça. Você quer um cara para te ajudar? Quer que eu promova alguma... A pessoa que tiver essa iniciativa, eu sou empresário, e eu trabalhei com empresário. Eu contrato. Você contrata. O que falta do desempregado é a atitude de para ser empregado. As pessoas querem muita garantia, né? Antes de entregar qualquer coisa. Não, eles querem um emprego, não querem um trabalho. Não, e vendo você falar isso eu agora... Eu quero carteira assinada 1 ano, para quando eu for mandado embora, eu ter o seguro-desemprego. Todas as oportunidades que eu recebi, que eu acredito que foi entregues por Deus, foi em cenários onde eu entreguei muito, sem o pensamento de onde isso vai dar. Eu simplesmente fazia por conduta. Não, mas você já está no segundo passo. Eu ainda estou no desempregado. Se você está desempregado, trabalhe de graça. Trabalhe 6 dias. Ah, mas eu estou empregado. Então, aí é o segundo ponto. Eu já trabalho. Ah, eu estou assistindo, eu já trabalho, mas eu estou infeliz, isso e aquilo. Bom, você já investiu para saber quem você é? Você já investiu para saber quais são os seus dons, talentos, quais são as suas habilidades? Porque tudo isso é a tua matéria-prima, é o recurso humano colocado à disposição. Eu disse isso aqui para os seus líderes, e eu tenho dito isso para todas as empresas que eu vou. Poder é o que a gente traz para a empresa. Autoridade é o que a empresa nos dá com cargo. Eu venho para ser o seu gerente. Enquanto eu estou aqui, e você diz que eu sou o seu gerente. Isso é autoridade, é um direito. Agora, poder é como eu exerço isso para trazer os resultados que você quer. Então, quando o assunto é estou empregado, se você não entrega muito mais do que você foi pedido, você nunca vai crescer. Por que eu sempre cresci, nunca tinha sido demitido? Porque eu sempre entreguei mais do que as pessoas me pediam. Eu nunca, por exemplo, na Universidade da Família, não tinha final de ano, não tinha férias, não tinha nada. Seu Jorge, já estou com uma visita aqui, você pode ir. Seu Jorge, estou em missão. Eu estou como missionário aqui. Eu tenho uma missão que é servir as famílias, que é ajudar. E enquanto eu estive em missão, na UDF, no IDF, eu cumpri fielmente o meu chamado. Eu fui coerente com o meu chamado. Exato. E hoje, como consultor, eu faço a mesma coisa. Não é que contrata o André que ele vai tratar a tua empresa como se fosse a dele. É a minha empresa, eu estou com você. Se eu estou aqui e a gente não vencer, eu é que fracassei. Porque sozinho você não conseguiu, me pediu ajuda, então eu preciso ajudar. Eu preciso tornar um negócio que cresça. Então, assim, o desempregado tem um problema. Qual é o problema do desempregado? A assistencialismo. Então, o governo dá muita assistência. Por exemplo, Pompeia tem muito emprego. O povo não quer trabalhar. Entendeu? Se eu perder emprego, eu acho emprego. Eu trabalho para um outro grupo de empresários lá, que é a IMEP, a Paulinha, o Daniel Cury, né, que é uma família bem tradicional de lá,
de comerciantes tradicionais, gente, eles têm um monte de oferta de emprego. Eu já tive N oportunidades, pensando nesse cenário da pessoa estar empregada, do pensamento estar pronto na cabeça para entregar uma próxima oportunidade para uma pessoa que está junto ali e ela arregar antes. E você falar assim, não posso entregar. Porque ela se julgou muito merecedora antes de fazer o que ela estava fazendo e se manter naquilo. Você é muito acelerado, eu adoro o seu pensamento. Você matou, quando eu chegasse no final do empresário, eu ia falar sobre a questão da expansão da mente. Porque é assim, ó, por que o cara está desempregado? Porque ele se condicionou ser um desempregado. Por que o cara não entrega mais? É o que eu falei para o pastor. Eu falei para o meu pastor, nós temos que ensinar os membros da nossa igreja serem os melhores funcionários das empresas. Como? Produzindo bastante, não gerando conflito, trazendo solução, tendo alta disponibilidade, tendo excelência, sendo honesto, sendo feliz. Então, isso precisa ser ensinado. A igreja faz essa colaboração para as empresas através do estudo da Bíblia, entendeu? O próprio Jesus nos incentivava a isso. Por exemplo, alegrai-vos no Senhor, outra vez os digo alegrai-vos. Então, a alegria, por exemplo, é uma coisa perfeita. Tudo que você fizer, seja por ato, palavras ou atitude, faça como o Senhor. Excelência no trabalho. Então, tem muita coisa que a gente precisa ensinar. No meu caso, né, eu sou crente, não vou usar esse termo que adoro ser pejorativo comigo mesmo. Eu que sou crente, não ser um crente vagabundo, chato, irritante. Né? É um problema, né? Isso, né? A pessoa quer passar a mensagem. Vagabundo irrita. Nossa, como gente vagabundo me irrita. Mas é pior quando é cristão, entendeu? Não, o cristão vagabundo é pior. O cara que é altivo tá beleza. O cara que é reclamão tá bom também. Não, o vagabundo, ele acaba com você, porque você olha e fala, não é possível. Mas é contra o cristianismo. Não é possível. Não é possível. É contra o cristianismo. O cristianismo, ele chamou trabalhadores para uma missão sem pagamento. E as pessoas foram. E elas proclamaram uma organização que até hoje existe. Entendeu? E funciona sem salário. Então, nós temos um exército de voluntários cristãos pelo mundo, seja, né, na questão médica, né, por exemplo, Médicos Sem Fronteira, tem um monte de cristão lá, e não recebe para isso, se faz em nome de Deus, tem faz para ajudar. Tem um estudo que traz que foram um estudo que fizeram com 37 pessoas muito bem-sucedidas, alguns nomes conhecidos em nível de satisfação. Essas pessoas, elas tinham satisfações nas áreas da vida, em relação a dinheiro, família, forma física e tal. E aí essas pessoas, algumas que foram encaminhadas para caridade, entrega, sem nenhum nível de benefício. Algumas elas procuraram, em relação ao nível alimentar, elas foram procurando satisfação. E foram feitas imagens da base mental, cerebral. A caridade, ela se assemelha ao sexo e ao chocolate. É verdade. E a pessoa não faz, ela não entrega mais. É um nível de autorrealização. Tem uma teoria da área da administração, chama pirâmide de Maslow. Você já ouviu falar? Então, lá ela diz das necessidades fisiológicas, sociais, né, de autorreconhecimento, mas o topo da pirâmide, que elimina todas as demais necessidades que o ser humano tem, é a autorrealização. Então, por exemplo, eu não trabalho por dinheiro. O desempregado também não devia trabalhar por dinheiro. Uma vez eu peguei quem trabalha por dinheiro, quem trabalha pelo trabalho. Eu ouvi um jovem falando para mim, perto de mim, que ele falou, não, eu quero, vou trabalhar de servente, de pedreiro, porque eu vou levantar um dinheiro muito mais rápido. Então, quem quer levantar dinheiro não trabalha por profissão, por carreira. Trabalha pelo dinheiro. Né? Quem trabalha pelo trabalho descobre que o trabalho traz dignidade, prosperidade e dinheiro. Entendeu? Só que o dinheiro em si, por isso que a Bíblia também diz, e eu não quero ser aqui uma pessoa proselitista, mas eu quero dizer que os princípios funcionam e tem sabedoria, né? Se você tiver discernimento, você aplica a sabedoria, você vai ganhar. Fala assim, não se pode servir ao dinheiro e a Deus. Entendeu? Se você trabalha por dinheiro, em algum momento você vai se corromper. Agora, se você trabalha por propósito de vida, que é uma coisa que dá mais alegria do que ter propósito, por que a pessoa está infeliz? Estou sem propósito. Estou vazio porque eu vou de segunda a sexta trabalhar e eu não sei se eu devia estar fazendo isso. Está vazia de propósito. Está vazia de missão. E uma empresa que não tem visão, missão e valores também é uma empresa vazia, sem alma.
Entendeu? Não sabe onde quer chegar. É isso que eu trago na minha visão de consultoria. Então, o desempregado devia ser empregado, fazer um melhor trabalho. O trabalhador devia ser o melhor trabalhador da empresa, crescer tudo que ele puder. E o empresário, ele deveria entender que nós temos a obrigação de pagar para qualquer tipo de igreja cristã que tem seguidores um valor, principalmente se os seus colaboradores trabalham lá. Por quê? Porque existe uma formação, um treinamento que a igreja realiza de graça. A gente paga para um cara como eu e dá um treinamento, e lá na igreja, às vezes, ele fala a mesma coisa. Até os seus colaboradores aqui me disseram, nossa, o que você ensina é tão legal quanto o que eu aprendo na igreja. Então, a diferença é que aqui nós estamos usando horário de trabalho e intencionalidade de formar uma equipe que atenda bem quem? Os nossos clientes, que lidem bem com os nossos colegas. Ou seja, não está separado, né, os princípios bíblicos do... E dá para separar? Tem vida pessoal e profissional? Alguém consegue virar uma chave e falar assim, eu terminei um relacionamento, mas eu viro uma chavezinha aqui e tudo bem, eu esqueço a pessoa. Né? Não, nós somos um ser integrado. Corpo, alma e espírito. Nós somos que é o seu espírito em verdade. 24 horas por dia você é cristão ou não é. Não é. Eu ensinei meus filhos que nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Eu não sou um corpo que tem alma e espírito. Nós somos de dentro para fora. A gente é de dentro para fora, exatamente. Então, uma das coisas mais lindas que eu aprendi com o Sr. Jorge, que ele repetiu o tempo todo, ele falou assim, empresa tem alma, empresa tem valor, empresa tem identidade, empresa tem natureza masculina e feminina. Então, nós temos uma empresa que se parece mais com uma mulher, tem uma empresa que parece mais com um homem. Aqui, me parece que é mais feminina, porque você é a personalização dessa empresa. É muito louco, porque eu falo até para os meninos lá embaixo. Quando o personal que está atendendo os alunos tem uma característica mais rígida, mais direta, de dizer e fazer o que faz, independente de conhecimento, mas em personalidade, ele tem mais facilidade com o meu aluno. Quem é mais delicada ou delicado, fala mais baixo, não atende o meu aluno. Na mente do meu aluno tem que provar mais para esse aluno que ele é digno da confiança. Por causa da performance. Porque a pessoa que vem, ela vem buscar algo parecido com o que eu sou. E aí, à medida que ela vem buscar e ela acha alguém muito parecido na conduta, no dizer, no se posicionar, ela se assemelha, ela entra nessa frequência. Se ela acha alguém muito delicado, é como se ela estivesse vindo comprar um produto e não foi o que entregaram. Sim. Então, eu percebo que quando eu entrego um aluno para um personal que é muito diferente de mim, eu tenho que acompanhar mais. Porque vai ter conflito. Janete, é tão incrível, assim, eu não sei se é a experiência ou a vivência, assim, cada assunto, para mim, ela tem uma clareza muito grande. Por exemplo, essa questão do desenvolvimento é uma coisa que culminaria, por exemplo, o empresário, ele precisaria entender que nós estamos interligados, que enquanto o meu produto tiver o preço certo, a posição certa no mercado, tiver cliente, vai ter uma fonte de renda para ele, para a geração vindoura, e tem que crescer, se não crescer, morre. Então, essa é a visão que eu tenho. Aí, quando a gente chega no nível de empresarial, além do empresário, o empresário está no nível 2, né? Porque agora ele não vende mais as horas dele para alguém comprar. Ele compra as horas de alguém. Ele compra as horas de alguém. Só que tem um nível acima do empresário, você sabe qual que é? Não. O investidor. O investidor não compra mais as horas de ninguém. O investidor, ele não fica só preocupado com o dinheiro. Ele quer sistemas de negócio girando, engrenados. Girando e assim, ele tem o dinheiro. Ele precisa encontrar alguém que tem um bom negócio para ele falar, bom, é só dinheiro que você quer? Então pronto, quero ser seu sócio. Você trabalha para mim se eu te der um injete? Então, a cabeça de um empresário, a gente entende. Mas do investidor a gente entende, mas não dá para entender a cabeça de uma pessoa que acha que vai viver o resto da vida de assistência do governo, de seguro de emprego. Não faz sentido para mim, entendeu? Pessoa sem sonho, sem vontade de um próximo passo, sem entender que é mediante entrega, André. É mediante entrega. Aí essa expansão da nossa mente, que eu falo que a primeira coisa que a gente expande é a nossa mente. Por que a gente expande a nossa mente? Porque a nossa realidade ela é moldada pelas nossas crenças, entendeu? É mais ou menos como uma religião. Se eu acredito que eu vou ser salvo se eu for uma boa pessoa, eu não consigo ser uma má pessoa durante muito tempo, porque essa crença me mantém naquele caminho.
E para qualquer negócio, para qualquer desenvolvimento, a gente tem as nossas crenças. E para mim fica muito difícil expandir uma mente quando a pessoa não sabe quem ela é, quais os dons que ela tem, quais os talentos que ela tem, qual o temperamento que ela tem, o que tem na natureza dela, o que tem na história dela, o que tem nas crenças dela. Como essa pessoa que não tem esse nível de acesso consegue romper? Exemplo, agora, a gente gosta muito de ciclos, né? As pessoas são pautadas em ciclo. Então, zeramos um ano, vamos começar o próximo. Tô feliz ou não com o que eu tenho construído, isso para quem tá em casa, mas tô feliz ou não com o que eu tenho construído. E aí, eu preciso saber quem eu sou, mas eu não sei quem eu sou. Eu preciso dar um jeito de saber o que eu quero fazer, mas eu também não consigo. E aí? Bom, tem um monte de oportunidade para descobrir quem você é. E aí você tem que definir qual é primeiro, eu acho que a primeira coisa, o primeiro passo é definir o seu propósito de vida. Você precisa descobrir por que você está aqui, né? O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui me comunicando, eu estou aqui transmitindo, né, mensagens, eu estou aqui facilitando essa comunicação, eu uso a minha voz, mas também uso a minha inteligência. Pensando, Juliano, é isso que ele faz. E eu não sei o que está por trás desse propósito, mas ele tem que saber. Eu não preciso saber. Ele tem que saber. E se ele sabe qual é o propósito dele, ele tem que definir como ele vai fazer. E o como é o missionário. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer dentro de uma carreira, eu vou fazer o que eu tenho que fazer dentro de uma empresa, eu vou fazer o que eu tenho que fazer com a minha família, com a minha religião. E aí cada um precisa definir propósito, depois missão, e eu recomendaria valores. É igualzinho uma empresa. Eu sou uma empresa, eu preciso dar forma à minha existência. E aí, quando não há desemprego para quem tem um bom trabalho. Não existe. Tem. Ouçam isso, real, não tem. Verdade. Não tem. Eu nunca fiquei desempregado, eu nunca fui atrás de cliente. Não tem. Eu prospectei assim, alguém me indicou, eu fui conversar e fechei. E muitas vezes muitas não, né? No decorrer da carreira você começa a escolher quem você quer como cliente. Exato. Quem você quer Chama gastar. PCI, perfil do cliente ideal. Isso aí não fui eu que inventei, não é a gente que está dizendo, existe. Para quem eu quero entregar minha energia. Tem gente que eu não vou entregar minha energia, pode ser o maior. Acontece com você? O André, eu não quero prestar serviço para aquela. Mas ele vai te pagar, mas eu não. Não quero prestar serviço. Acontece isso? O André é para todos? No começo a gente é para todos. Todo mundo é para todos. Mas quando o seu tempo entrega antes, fica escasso, aí você começa a escolher. Aí você começa a ser seletivo. Eu me lembro do dia que eu a primeira vez que eu fiz isso, que eu disse, eu tive que dizer, desculpa, eu não posso mais te atender. E foi um conflito, hein? Mental, foi, porque você, quando você tá construindo uma carreira, você... A sua mente tava assim. Você briga... E você tinha que fazer assim com ela. Quando você quer construir uma carreira, você briga para ter clientes que te escolham. Você não tá pronto, por mais que você é muito sonhador e tal, para você dizer que você não quer mais aquilo. E quando você tem que dizer, agora eu vou ter que romper com aula, dizer que eu não vou mais fazer isso, é um conflito muito grande. Que foram muitos anos de muita entrega, cada passo, com muito suor, abrindo muito mão do que eu queria fazer, porque o que você faz hoje não quer dizer que você tem que gostar do que você faz, você tem que querer aquela última fase. O processo é outro. Eu não gosto de faxinar, mas eu vou limpar o banheiro do estabelecimento que eu construí. Porque faz parte de onde eu quero chegar. Eu quero que meu cliente tenha um banheiro cheiroso. Então, eu não posso dizer, não, dane-se, porque não estudei para isso. Não estudei para isso. Dane-se, o banheiro tem que estar limpo, independente de quem for limpar. O lixo tem que ser jogado. Então, e aí, para você chegar, quando você se depara com um cenário onde você fala assim, então agora eu não quero gastar minha energia nisso, você conflita. Eu fiquei pensando, Jesus na missão dele, ele teve coisas que ele fez que ele não gostou? Total. Teve um monte de coisa. Total. Era só prazer, era só viver do gente ama, chata pra caramba, só pecador, só brigando com ele. Isso, ele provando, dando sinais, né? Até tive essa reflexão esses dias, né? Por que ele fez tantos milagres, você não resolveu o problema? O pessoal pedindo milagre, ele fazia os milagres, mesmo assim o pessoal não se convertia. Atacava Por que ele usava parábolas? Ele até explicou, falou, para que as pessoas ouçam e não se convertam?
Porque, eu não quero todo mundo. Eu não quero todo mundo. Eu tenho meu PCI também, eu tenho meu perfil de cliente ideal. Eu sei para quem eu vim, eu sei quem são os escolhidos e não quero levar ninguém que não seja. Mas antes de escolher, você precisa plantar bem, tá? Não dá para escolher. Eu acho que mais que isso. Uma coisa assim que eu olho para você e vejo também na mesmo perfil de pessoas que tiveram sucesso. Sabe qual é a chave? Qual? Conta pra A chave de tudo é quem você é. A sua identidade. Por que eu me ofendo? Por que eu acolho a ofensa? Porque alguém disse uma coisa que eu também acho e eu fiquei ofendido. E eu não quis admitir. E aí eu fico pro outro. É o famoso efeito espelho que a psicologia diz, mas que a Bíblia já dizia. A gente julga pelos nossos próprios erros. Entendeu? Por que eu fico ofendido? Por que eu sou um idólatra? Eu nunca mais vou naquele lugar. Se você for, eu não vou. Por que eu torno um idólatra? Por que ele agora tem o poder de me fazer ir ou não ir em algum lugar? Por causa da minha identidade. Por que eu acredito que o seguro-desemprego é bom? Por causa da minha identidade. Por que eu não sou o melhor funcionário da empresa? Por causa da minha identidade. Por que eu não sou investidor? Sou empresário. Porque eu ainda acho que o que eu tenho já cheguei aonde eu tinha que chegar. Eu ouço pessoas o tempo todo dizendo, mas já não é o suficiente. Tá trabalhando muito, trabalha menos. O seu Jorge disse isso para mim. Nunca é suficiente. Ele falou assim, nosso grupo, quando ganhava tanto, queria um pouquinho mais, depois queria mais pouco. E ele tinha razão. Sabe por quê? Porque quem é empresário, se a empresa ficar do mesmo tamanho em 10 anos, ela morre. Porque os concorrentes vão crescer. Então, assim como a empresa tem que crescer, se você não crescer, você morre também. Sem movimento, você morre como empregado, você morre como empregado, você morre como desempregado, você morre como assalariado, você morre quando você está velho e ninguém quer mais te contratar. Por quê? Porque você não cresceu. Se você continuar crescendo todo o seu potencial através da sua identidade, através do teu autoconhecimento, você vai ser do tamanho que Deus quiser que você seja. E Deus é um Deus de grandeza. Enorme. Eu contei para você que eu ganhei uma medalha da ONU ou não? Então, conta esse negócio. Então, olha, esse reles mortais que nunca fez nada além do que outros colegas meus fizeram, eu fui reconhecido pela ONU. Qual o seu porquê? Eu tenho uma crença. Qual é? Quando eu saí do IDF, o seu Jorge foi receber na ONU um prêmio por 15 mil matrículas que eu ajudei a ganhar. E eu não recebi uma ligação. Foi uma tristeza minha, fiquei chateado. Talvez minha identidade ferida, como eu disse, né? Lá no íntimo do meu quarto, só eu e Deus, eu falei, puxa, Deus. Injusto. Não foi uma coisa assim que eu fiquei feliz, né? Podia ter pelo menos comemorado, né? Eu vou lá receber uma ligação, um e-mail, um zap seria suficiente. Mas eu não disse isso para ninguém. Eu disse isso para quem? Para Deus. 6 meses depois, uma pessoa da ONU, um boina azul, do exército da ONU aqui no Brasil, das Forças Especiais da ONU, de paz, ligou e falou, olha, nós temos vários civis que são homenageados junto com militares, e o seu nome foi colocado e a gente selecionou você, entendendo que o que você fez pela nação brasileira em 17 anos para as famílias tem valor para nós. Nós queremos te reconhecer. Sabe qual que é o nome da medalha? Tem várias medalhas. Qual é? O Pacificador. O Pacificador. E você sabe o que é o pacificador? Não, conta. O pacificador, nas bem-aventuranças, são os filhos de Deus. E se eu sou filho, eu não represento esse governo. Eu represento o governo de Deus. Aqui eu sou embaixador. Eu não sou um reles mortal aqui, um cara que só está aqui. Não sou turista, não estou aqui para passear e me divertir e ganhar o meu, entendeu? Eu estou aqui para realmente fazer a diferença, implantar aquilo que eu acredito que para mim é muito importante, nas minhas crenças, que é o reino de Deus nas empresas, nas famílias, do meu jeito, da forma como eu falo. E foi assim, primeiro eu achei que era fake news, né? Não é possível. Aí fui checar, não acreditava. Vem aqui para Campinas, porque era São Paulo, mas a Câmara Municipal de São Paulo acho que estava interditado na semana que eles iam premiar. Recebi, nem acredito, fiquei emocionado. Porque assim, foram militares e alguns civis. E algumas figuras eclesiásticas também que fazem um trabalho de pacificação. Então foi uma coisa assim que eu falei, tem um versículo, né, em Êxodo que diz que honra, poder, força, dinheiro, sabe de quem que vem?
Só de Deus. Ele dá a quem Ele quer. Então, assim, para mim foi uma surpresa é muito legal. Imaginar, através da minha crença, que o próprio Deus ouviu a minha oração sozinho e disse, mas eu também vou te dar uma medalha. E eu vou dizer quem você vai ser para mim. E eu vou dizer o que eu quero que você faça. Sensacional. E é isso que eu estou fazendo desde então. Então, assim, para mim, o que eu fui aprendendo? Eu fui me destravando, a minha mente foi expandindo de que nós não temos controle de nada. E, ao mesmo tempo, temos controle de tudo. Vou explicar. Eu não tenho controle sobre você, não tenho controle sobre você, mas eu tenho controle sobre quem? Sobre mim. Eu não sou responsável pelo que você sente, pelo que você diz, pelo que você faz, mas eu sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu digo e pelo que eu faço. E eu não estou aqui para salvar ninguém. Eu estou aqui para me salvar, para desenvolver a minha salvação, como diz na Bíblia, com tremor e temor. Ah, você não quer se converter? Isso é um problema seu. Cara, ainda bem que você não quer, porque tá difícil. Eu que estou querendo, não estou conseguindo. Então, assim, não é fácil para quem quer. Se você não quer, você já facilitou tudo. Mas você trouxe alguns pontos, assim, que fielmente eu acredito que se quem está em casa ouvir e buscar isso de alguma forma, porque a gente tem muitos meios, né? A gente tem o Google, o senhor Google e qualquer outras coisas. Amigos, temos pastores, temos padres, psicólogos. E para resolver esses conflitos, porque se eu não sei do que eu gosto, quem eu quero servir, por que eu faço o que eu faço, né? Por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço. Hoje, meu propósito de vida é dizer que Deus ele é muito bom e que é muito fácil você ficar saudável, ficar bem com você, se sentir feliz, né? Esse é o meu propósito. Então, se uma pessoa sentar na minha frente, toda hora eu vou falar pra ela, faz isso, faz aquilo para que você chegue lá. E se você não sabe o que te faz bem, quem é você, por que você faz o que você faz, dificilmente você vai conseguir romper estar bem muito tempo. Você vai fazer por um tempo, vai perder a graça, vai diminuir tua dopamina e você vai tentar outra coisa e você vai se perder 100%. O propósito te mantém com dopamina alta a vida inteira. Então você tem uma descarga de energia em dias que você não teria. Eu acordo 3h50 e eu digo pra mim, às vezes eu coloco alguma coisa na internet que as pessoas falam, falou comigo. Eu falei, não, falou comigo antes. Porque quando eu solto lá, é porque eu preciso dizer pra mim, mesmo em dias ruins, ou em dias mais difíceis, ou em cenários onde não tá tão favorável, que eu tenho um porquê tá ali. Sim. Eu tenho um porquê, eu vou continuar no meu porquê até alcançar o que eu... O porquê o propósito. O porquê o propósito. E aí isso vem trazendo algum nível de sucesso, porque sucesso não é ser grande, sucesso é conseguir aquilo que você se empenhou em fazer. Para mim, sucesso, o seu Jorge ensinou isso também, né? Sucesso vem de sucessão. Você por exemplo, daqui vai pra próxima. Eu não tenho sucesso se os meus filhos não tiverem sucesso. É uma cascata. Se os meus netos não tiverem sucesso. Por isso que Deus, quando se refere a Abraão, que é no Pentateuco lá que fala dos patriarcas, ele fala, sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que ele se apresenta em 3 gerações? Porque sucesso vem de sucessão. Você vai entregando para a próxima. Então, assim, o meu pai é uma boa pessoa? Meu pai teve muitas dificuldades na vida. Meu pai venceu, né, o alcoolismo, o cigarro. As dores dele, né? Se reinventou, né? Meu irmão mais velho faleceu, perdeu um filho, que eu nem imagino o que é perder um filho adulto, né, que já foi casado, que deixou uma neta. Nem imagino a dor que meu pai sentiu, minha mãe sentiu. Eu sou uma pessoa de sucesso? Eu só vou ser uma pessoa de sucesso se os meus filhos também forem. Então eu tenho um pai que tem sucesso, eu tenho a minha vida que tem sucesso, os meus filhos têm sucesso. Você pode achar que sucesso é dinheiro. Não é. Eu acho que sucesso é eu olhar para os meus pais e eles estarem satisfeitos comigo, eu olhar para os meus filhos e sentir a mesma coisa, e quem sabe olhar para os meus netos, bisnetos e entender que eu cumpri uma missão, eu cumpri o meu propósito, eu deixei riqueza. Por exemplo, né, uma coisa que eu gosto de falar na área de financeira, que tem a ver com a teologia, tem uma diferença entre dinheiro, bem e riqueza. Você sabe a diferença? Bens é o que a gente deixa para quem? Herdeiros. Você nunca fica, você não leva o bem para o seu enterro. Não. Você não leva o carro, não leva a casa. Para que você constrói bem? Para quem você constrói bem? Para os seus filhos. Então, para que eu tenho uma casa? Para acomodar a minha família. Para que eu tenho um carro? Para trazer segurança. Para que eu tenho um avião? Para facilitar a minha vida, a vida de quem eu amo. É assim que são as coisas. Se eu entender que o bem
é uma coisa que Deus deu por causa da minha geração, eu não vou acumular bem que eu não preciso para eles. Entendeu? Eu não vou ter bem que não tenha propósito e alinhamento com as coisas que eu quero ter. Por exemplo, eu quero ter um rancho na beira do rio para acomodar quem? Meu pai adora pescar, meus amigos adoram, né? Jet ski, aquelas coisas. Por que eu não queria ter? É o que eu quero. Entendeu? E Deus vai me dar? Claro que Ele vai me dar. Não tem por que não ter isso. Não tem por que não ter. E não é para mostrar, é para compartilhar a riqueza que eu tenho. A riqueza que eu tenho é ter o privilégio de ter bens, saúde, família, um nome, inteligência, capacidade, propósito. Isso é riqueza. Tira a saúde de uma pessoa e vê o que ele tem. Acabou tudo. O dono da Apple lá, como que era o nome dele mesmo? Steve Jobs. Steve Jobs não falava que ele tinha uma cama caríssima para dormir, não conseguia dormir, que ele podia pagar qualquer médico do mundo e não ia ser curado? É a ausência da riqueza. Isso é riqueza. Entendeu? Cada pessoa que tem um fôlego de vida ainda e que está ouvindo, pode ser o que mesmo quiser. Adoecido, ainda pode mudar o jogo. Entendeu? Enquanto a vida, há esperança. A gente não pode jogar toalha no ringue, desistindo da vida, se você não terminou ainda. Continua lutando. Nem está derrotado, gente. É ciclo, faz outro. Aí, assim, o bem é uma coisa que Deus nos dá, a riqueza é uma coisa que a gente conquista em Deus, e o dinheiro? O que é o dinheiro? Não sei. Eu vou dizer para você que o dinheiro é um sistema diabólico criado por homens. Era salário, depois trocou o sal por alguma coisa. Depois virou uma moeda que Jesus falou, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí o sistema virou um sistema injusto. Por quê? Porque ele facilita para quem sabe lidar com o dinheiro e prejudica quem não sabe. E aqui eu pergunto, quem está ouvindo, é bom de finanças? Porque a gente tem que aprender a ser bom de finanças. Tem que aprender a saber para onde o dinheiro vai, como economizar, como investir, em que percepção de tempo eu preciso me esforçar mais para ter. Que época eu invisto, que época eu tiro o pé. Exatamente. Então, saber lidar com o dinheiro é uma coisa que, se nós cristãos não aprendemos, a gente vira escravo dele. E se ganhar, perde. E se ganhar, perde. Então, assim, por que o jovem rico da Bíblia falou para Jesus, olha, ele falou assim, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele pegou os 10 mandamentos, tudo que dependia de fazer para os outros, ele repetiu, eu honro meu pai, eu não minto, eu não roubo, eu não cobiço, eu não matei ninguém. Desde jovem eu faço isso. Ele falou, então uma coisa está te faltando, vende tudo que você tem e me segue. Por que ele não vendeu tudo que tem? Porque ele nunca ganhou dinheiro. Ele herdou dinheiro. E aqui está a diferença entre o pacificador e os herdeiros. Né? Na bem-aventurança tem assim, os mansos herdarão a terra. E os pacificadores são os filhos de Deus. O pacificador tem que lutar, não nasceu herdeiro, nasceu guerreiro. E aí você conquista sempre, você pode abrir mão, agora o outro... O outro não. Eu poderia quebrar, e eu já fiz isso umas 2, 3 vezes na vida. E meu filho, quando ele tinha 15 anos, ele falou, papai, eu olho para você, eu tenho vontade de ter uma empresa. Sabe por quê? O meu mais velho. Porque qualquer coisa que a gente fizesse junto, a gente ia ter resultado. E ele nem precisou de mim. No momento em que ele escolheu a carreira dele, a gente tem uma ferramenta de consultoria de carreira, coloquei ele numa área de Big Data, que era uma área que estava em alta, para ser engenheiro de dados, fez ali o trabalho dele, ensinei ele a trabalhar não pelo dinheiro, ele ganhava R$500 de salário. Falei, filho, fica tranquilo, tá tudo bem, tá tudo bem. Para quem valoriza a carreira, o dinheiro vem para a hora certa. Tá tudo bem. Trabalhou como funcionário lá, ganhando quinhentão, muitos anos. Quando ele ficou fera, sabe o que aconteceu? Chamaram ele para ser professor do Senai, lá de Pompeia. E ele passou em primeiro lugar, para o meu orgulho, como professor no concurso. Era o professor mais novo do Senai. E agora, ele já tinha se organizado. Eu falei, vai casar, vai fazer o que da vida, né? Qual que é o próximo passo? Ele falou, fazer intercâmbio. Escolheu Dublin para fazer intercâmbio. E aí ele convidou o irmão dele para ir junto com ele. Que legal. E os dois vão, e assim, eles não precisam de mim. Eu tenho sucesso. Legado, os meus filhos estão prontos para a vida. Vão voltar com o inglês tinindo, ele vai poder trabalhar ganhando em euro, ganhando em dólar, o engenheiro de dados, e o outro é o web designer. A mesma história.
Entendeu? Vai trabalhar em home office ganhando. Eu ensinei isso para eles? Ensinei. Eu ensinei a trabalhar por propósito, não por dinheiro. E aí, o meu mais novo, por exemplo, ele entrou na Jato e ele era operário da Jato. E a gente se divertiu com isso. Porque ia com botão, cumpria horário, suava, chegava cansado, mandava aqueles pratão de operário, sabe aquela coisa? E aprendeu a valorizar o horário, a rotina, 100%. o trabalho com esforço. E aí agora, por causa desse preço que ele pagou, ele conseguiu ter o dinheiro para ele poder ir. Senão não... Eu falei, eu não te dei nada, filho. Você construiu. Você conquistou. Então, é o que eu falo que a mente vai expandir. Qual é o papel de um pai? Expandir a mente dos seus filhos, expandir a mente da sua esposa, expandir a mente dos seus amigos, de um consultor. A mesma coisa. Vocês me pagam para dizer, viu, isso aqui tá bom o suficiente? Você acha que não tem que crescer, não tem que melhorar isso aqui? Ó, você não está gerando caixa, não é um problema? Aí eu sempre repito isso, né? Você não está vendendo, não tem nem empresa, tem que vender. Se tem venda, está crescendo. Aí que está crescendo, está gerando caixa, tem financeiro, tem musculatura, o preço está certo. E aí vai para a próxima fase. Aí você leva para a terceira, que é você ter pessoas que vão perpetuar o teu negócio, você estando lá ou não. Então, assim, é uma sacada. Para mim, isso é muito claro. Né? Isso é cristalino. Por que dá certo? Porque faz direito. Por que dá errado? Não fez direito. E os princípios de Deus são infalíveis. Por isso que a gente contrata alguém que é especialista naquilo. Porque aí você não tem essa clareza. Porque, de repente, o teu dom, o teu jeito e o teu propósito é outro. Então você fala com muita clareza porque é para isso que você foi formado de alguma forma. E eu fico pensando, eu tenho o conhecimento para desenvolvimento físico que você tem, eu tenho a técnica, eu tenho conhecimento nutricional, eu tenho... Não tenho. Então assim que Deus criou as pessoas. E eu vejo... Nós temos uma interdependência que as pessoas não querem. Elas querem ser independentes. Mas não dá. Não existe independência. Até para casar, a gente tem que ser um. Então, quanto mais eu gero menos conflito, quanto mais eu me agrego às pessoas, né? Eu mencionei o negócio do seu Jorge, mas não tenho mágoa nenhuma dele, não tenho tristeza, não carrego ninguém no meu coração. Na verdade, não tem espaço para tristeza, porque dentro do meu coração, eu sou perdoado todos os dias, eu sou redimido todos os dias, então eu estou passando o que eu estou recebendo. Eu estou me salvando. Ninguém está fazendo isso por mim. Ninguém foi lá e pagou o preço que eu tive que pagar. E ninguém vai pagar o seu preço também. É você que tem que fazer. É o todo dia. É o todo dia. É o famoso, a disciplina é a rotina. O que é disciplina? É o todo dia. É o todo dia. É o que eu faço todos os dias, repetidamente. Dia bom, dia ruim. E olha que coisa legal, pensando um pouco nisso. Eu não falei de expansão de mente? Tem duas formas de gerar uma crença. Você pode ter uma crença sobre um forte impacto emocional, alguém gritando com você e falando, você consegue. E aí ele diz para ele mesmo, eu consigo. E eu vou fazer. Então o impacto emocional gera isso. E qual que é a segunda forma? Repetir. Disciplina. Hábito. Comportamento. Crença. Aí você vai construindo isso com muito esforço. Então até tem aquela coisa de você respeitar o processo, ser paciente no processo, porque você está construindo uma crença. Vai mudando o cenário, você está construindo uma ponte. Sabe quando que eu saquei que eu podia ganhar muito mais? Porque eu dizia para mim mesmo, quando eu era missionário, olha, eu estou ganhando pouco, mas eu estou servindo a Deus, eu nunca vou ganhar muito, eu não preciso ganhar muito, eu posso viver com pouco. Aí eu vou me convencendo de que eu não preciso de muito. É isso. Né? Eu tive conversas com o seu Jorge que hoje, espelhando a minha mente expandida, hoje eu sentiria vergonha de dizer que com muito custo eu tinha uma poupança de um salário do que ele me pagava. Entendeu? Era uma coisa assim de uma pessoa que tinha uma mente pequena. Hoje eu penso assim, eu faço tanta coisa, eu sei fazer tanta coisa com pessoas, através de pessoas, que eu posso fazer o que eu quiser. E eu decidi fazer aquilo que eu sinto que Deus me chamou para fazer. Eu não escolhi a consultoria, as pessoas me pediram conselho. Então eu fui e normalmente é assim, né? Vai sendo muito natural, porque você está na posição certa, né? E aí isso vai te levando. As pessoas te validam, elas falam, eu acho que você é bom mesmo. Os resultados te validam. E aí você vai tendo essa consciência de que, olha, eu sou essa pessoa, eu não sou uma farsa. Eu sou essa pessoa. Eu não sou fake.
Eu não sou fake. Porque você pode mentir para todo mundo, você só não pode mentir para 2 pessoas. Deus e você. Deus e você. Tem que dormir e falar, nossa, deu tudo certo hoje, hein? Fui eu. Não tem. Dá para ficar aqui 3 dias. Olha, eu tive vários altos e baixos na minha vida e naturalmente passei, como qualquer pessoa passa, muitas dificuldades. Na pandemia, o pior momento da minha vida. Foi. O pior momento. Tive depressivo, eu e minha esposa, passamos uma crise conjugal terrível. Foi uma situação desastrosa. E eu posso dizer para você, se Deus não tivesse um propósito, um plano na nossa vida, nós não tínhamos suportado. A maioria das pessoas ficam pelo caminho. E por que elas ficam no caminho? Porque a crença delas é que isso vai acontecer e vai te destruir. Eu me sinto como uma fênix. Eu me sinto como alguém que morreu e foi ressuscitado. Entendeu? Eu morri naquele episódio, eu apareci uma outra pessoa. Falei, aquele André morreu mesmo, aquele lá não existe mais. Aquele lá, vocês podem criticar, reclamar, porque ele está ali no passado. Eu não sou mais essa pessoa. E não é pessoal, né? Nada é pessoal. E aí é que está a grande sacada de expandir a mente. Você também não é. Você não acordou hoje? Você pode ter acordado e falado, eu não quero mais isso para minha vida. Né? Eu já não tenho, por exemplo, eu tinha crenças na época que eu trabalhei na Universidade da Família que não eram minhas, eram da Universidade da Família. Por exemplo, divórcio. Pode divorciar? Gente, em alguns casos. Depende. Se a pessoa maltrata, exatamente. Por exemplo, eu também tenho essa risco visão. De vida. Essa que tem que casar e morrer até o final, essa pessoa... Aqui, a pessoa pode ser violenta, por exemplo. Exato. Com você ou com os filhos. Ela é uma pessoa drogada ou compulsiva por algum problema que ela não tratou. Você é obrigado a aguentar isso o resto da vida. Sério mesmo? Você acredita que Deus te puniu? A escolha porque foi você escolheu sua. Uma vez aí acabou. Não, expande a tua mente. Olha, meu Exato. amigo, é o seguinte, relacionamento é uma coisa que os dois têm que querer. Você quer? Eu quero. E eu também quero. Então vamos construir o nosso relacionamento. Gente, a coisa mais difícil que tem é encontrar um parceiro para a vida. Não estou falando de gente bonita, de legal, estou falando gente que goste da gente. E de repente você tem uma pessoa boa do lado, você não descobre. Quem te mostra que você tem a pessoa boa? A crise. Né? Exato. Eu publiquei uma frase muito legal, né? Se você honrar a mulher errada, você vai ser desonrado. Você tem que aprender a descobrir quem é o teu parceiro de vida. Minha parceira de vida. Descobrir vocês, né? Se você e o Luiz, descobrir os meus sócios, né? O Rony, o Danilo, né? O Rony me acolheu lá no escritório, o Danilo está caminhando comigo. Pessoas que querem caminhar. Andar. E elas escolhem, viu? Elas escolhem você e é recíproco. Esse negócio de ficar arduamente brigando para conviver com alguém não faz muito sentido. Não, gente, em qualquer nível de relação, viu? Nós temos que brigar quando a gente acredita que brigando a gente vai resolver. Eu não brigo mais com gente que eu não quero mais resolver nada. Entendeu? Eu não tenho mais nada para tratar com aquela pessoa. Eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou espizinhar a pessoa porque eu não tive uma boa experiência. Eu até disciplinei a minha frase, porque a PNL tem um pouco disso. Você programa a sua mente para essa expansão. Então eu digo, olha, eu não tive uma boa experiência com fulano, mas você pode ter, deve ser até uma boa pessoa. Para mim não foi. Isso, para mim não entendeu? Funcionou. Não foi legal para mim. Então assim, por exemplo, eu fiquei 15 anos, 17 anos trabalhando só com igrejas. Eu conheci igrejas com vários tamanhos, pastores de todos os jeitos. Gostei de todo mundo? Não gostei. De ter trabalhado com a igreja, com essa parte mais eclesiástica, é que eu digo, eu não gostei. Não gostei do que eu vi. Tinha muita incoerência. E para mim, coerência e consistência precisa ser mantida. É o fundamental para a gente crescer. Se a pessoa não tem, não dá. Então, assim, não é que a gente precise lutar por todo mundo. Não, lute por quem pelo você que vale ama. a pena. Lute por aquilo Relações que você finas, acredita. você não tem que ficar arduamente ficando lá. É um conceito de vida que te gera dor. Né? Você vai ficar se judiando. Exatamente. Ninguém tá falando vai largar um casamento. Claro que não. Se o caráter é bom, conflito todo mundo tem. Mas você ficar pedindo pra pessoa querer estar um amigo, relacionamento em relação trabalho, níveis de convivência. A minha esposa disse assim, você briga com todo mundo, você não deveria ter recebido esse negócio de pacificador. Exatamente. Eu não brigo com todo mundo. Eu brigo por aquilo que eu acredito. E normalmente quem teve um conflito comigo
ou teve alguma inconsistência nas minhas crenças, ou fez de alguma maneira que eu não gostei. E se eu não gosto, e eu acho que é importante o relacionamento, eu vou lá dizer o que eu penso para a pessoa ter a defesa dela. A oportunidade de me dizer que não é. Só que tem gente que é falso, covarde. O corajoso não é o que enfrenta, o corajoso não é o perseverante, o corajoso não é o que põe a energia. Isso é ser corajoso. É quem lida com as pessoas. Quem põe a cara a tapa é quem o corajoso. Quem fica em cima do muro não merece. Quem é o falso? O que age por trás. Quem é o mentiroso? O que não tem coragem de dizer o que pensa. E aí você vai ficar a vida inteira convivendo e mantendo, porque não... Pra quê? Agora, pode ser que aquela pessoa que não tive uma boa experiência mude. Nem por isso eu preciso ter de novo. Virar best friend forever. Não, vou mesmo. Você mudou? Que ótimo. Olha, vai ser feliz. Eu fico feliz, eu acredito em você. Acredito que você tenha mudado, acredito que você tenha melhorado. Os teus resultados estão dizendo que você mudou, a sua vida está dizendo que você mudou. E eu confio em você. Está ótimo. Vai Segue ser a tua feliz, vida, vai ser feliz. Não quero mais. Pronto, eu tenho tanta gente no planeta que eu ainda não sou amigo e que eu quero ser amigo. Exatamente. Eu não fico olhando para trás para quem fez alguma coisa que não caiu bem, que não foi com caráter, não foi com honestidade, não foi com transparência, não foi com amor, não foi com cristianismo. Eu não preciso manter essa pessoa no meu círculo. Exato. E no mais, a gente tá sem tempo para novos amigos. Sem tempo, nós não somos uma média de 7 pessoas com quem a gente mais tem relacionamento. Eu tô seletivo agora. Não dá, cara, não tem tempo para novos amigos. Não dá para todo mundo. Vai ter que esperar um pouco. Assim, você quer entrar, entra mesmo. Se você tiver a oportunidade, e eu sou uma pessoa aberta, nas redes sociais você deve ser assim também, respondo todo mundo. O pessoal entra lá, oi, tudo bem? Que tamanho que você tem? Qual que é a sua altura? Quantos anos você tem? Não acredito que você tem 51 anos. Você é casado? Você tem filho? Respeito, nossa, Tudo bem, quer interagir, interage. Se você está curioso, não tem problema com isso. O meu problema é com gente desonesta. Ética, caráter, não quero. O meu problema é com gente que parece uma coisa e outra. E não é fake. Né? Então, assim, eu não tenho mais tempo para esse tipo de coisa. Quem quiser ser amigo do André vai ter que esperar. Tô brincando. Calma, vai dar tudo certo. Quem já é amigo que dá uma segurada. Vou ter que esperar alguém dar mancada. Daí a gente abre uma vaga ou não. Estamos aqui no final. André, é um prazer. Olha, deixa uma mensagem pra gente aí de Natal, Ano Novo. O que a pessoa pode fazer? De recomeço, né? Que a galera gosta de recomeço. O ano já tá aí acabando e tá começando de novo. Né? O que você tem para deixar pra gente aí? Tem um poema, eu não vou saber recitar ele inteiro, né? Mas tem um poema que eu coloquei esses dias de Victor Hugo, muito bonito. Né? Victor Hugo é um poeta antigo, de 1842, e ele escreveu o poema Desejo. E no Desejo, ele foi desejando coisa para as pessoas, que elas tivessem amigos, que elas tivessem inimigos, que um dos inimigos fosse justo para que ele pudesse ponderar se ele estava certo ou errado. E eu acho assim de um equilíbrio tão grande, quem quiser depois dá um Google lá na internet, Desejo, de Victor Hugo, né? O mesmo que escreveu Miseráveis, que escreveu Corcunda de Notre Dame. Então, assim, e no final ele diz assim, eu desejo que você, amando, tenha se você sendo homem, você tem uma mulher, você tem uma mulher, você tem um homem, que vocês se amem. E que vocês vivam juntos. E quando a força estiver acabando, vocês ainda têm a força de amor para recomeçar. Então, assim, é essa força poderosa do amor que eu desejo para as famílias, né? Para as pessoas. Um amor que não é imaturo, porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando fala do amor, fala no versículo 11, que quando a gente deixou de ser menino, a gente deixou de ser infantil. Porque a criança, ela fala, minha casa, meu brinquedo, minha tudo mãe, meu. Tudo meu. O adulto não, é primeiro você, é primeiro você, é primeiro você. Então, que nesse fim de ano a gente tenha um amor fora do nosso umbigo. Para de sofrer olhando, achando que você está sofrendo, que só você sofre. Pense em pessoas que sofrem mais que você. Entrega, ame mais do que você está sendo amado. Entrega. E faz as suas entregas para que você traga propósito para a tua vida, que eu desejo. É isso. E se você encontrar isso que eu estou desejando, não te desejo mais nada. Porque você vai estar bem. Exatamente como o Victor Hugo disse. Eu vou estar satisfeito com isso. Muito obrigada pelo tempo. Sensacional, que aula. Obrigado. O artigo mais precioso é o tempo que a gente tem. A gente tem pouquíssimo tempo para entregar. Verdade. Porque tá frenético mesmo o nível de informação, de distração e tudo isso.
E a gente ganhou muito com o teu tempo demais, aqui. Demais. Obrigada pelo teu respeito. Encerramento de... fantástico. Que quem tá em casa possa realmente entender que isso é gratuito e é muito de verdade. Ele não falou nada aqui que ele não fala, por exemplo, numa consultoria dele. Então, ninguém montou cenário, ninguém ficou pensando o que pode, até onde pode ir. E como conselho mesmo, assim... a gente tem muitos defeitos e muito aqui evoluir. Nem chamo de defeito, eu acho que a gente tá numa fase e a gente vai indo pras próximas. Isso. Mas se gastar meia horinha, assim, ó, uma vez por semana, meia hora, pra entender que fase você tá, o que realmente é bom, o que realmente é ruim, o que você gostaria, você cria estratégias boas, né? Pra construir a próxima fase, que você consiga ter isso. Parça, obrigada. 30 Obrigado de 30. demais. A gente volta provavelmente lá perto de fevereiro. A gente traz datas. Depois do carnaval, vem aí a segunda temporada. E você vai ver nas férias aí vamos separar as melhores aí. E aí, se vocês gostaram, pede pra Janete que eu volto. Vamos fazer o André tinha que ter um podcast. A gente volta aí um cara desse tinha que ter um podcast. Conselhos do André. Conselhos do André. Vou criar uma coisinha do pacificador. Uma coisinha curta ali, uma coisa rápida. 30 minutinhos, né? Mas muito obrigada, viu, pelo tempo. Obrigada, que Deus te retribua 1000 por 1. Show de bola. No que você entregou, e a gente vai junto. Amém. Estamos Valeu, juntos. André. Obrigado, você que tá em casa. Deus abençoe a todos aí. Ótimo Natal, ótimo Ano Novo. Tchau, tchau. A gente se vê aí.